A oração do Senhor. O Sermão da Montanha esboça, como vimos, um quadro envolvente de modo correto de ser homem. Quer mostrar-nos como é que se faz para ser homem. A sua visão fundamental poderia resumir-se na afirmação: o homem só se entende a partir de Deus, e só quando vive na relação com Deus é que a sua vida é correta. Mas Deus não é um distante desconhecido. Em Jesus ele nos mostra o seu rosto, no seu agir e na sua vontade, conhecemos os pensamentos e a vontade de Deus. Se ser homem significa essencialmente esta relação com Deus, então se torna claro que isso engloba falar com Deus e escutá-lo. Por isso pertence também ao Sermão da Montanha uma doutrina sobre a oração. O Senhor nos diz como é que devemos rezar. Em São Mateus, uma curta catequese sobre oração precede a oração do Senhor, a qual quer sobretudo nos precaver contra as formas falsas de oração. A oração não deve ser exposição perante os homens. Ela exige discrição, que é essencial para uma relação de amor. Deus dirige-se a cada um individualmente, com seu próprio nome, que aliás ninguém conhece, diz-nos a Escritura. O amor de Deus por cada um é totalmente pessoal e traz em si esse mistério da unicidade que não deve ser divulgado aos homens. Esta discrição essencial da oração não exclui a oração em comum. O Pai Nosso é, como o nome indica, uma oração na primeira pessoa do plural, e somente neste estar com nós dos filhos de Deus é que podemos absolutamente ultrapassar as fronteiras deste mundo e chegar a Deus. Mas este nós desperta então o fundo mais íntimo da minha pessoa. Na oração devem compenetrar-se sempre esse elemento totalmente pessoal e o elemento comunitário, como veremos com mais detalhes na explicação do Pai Nosso. Tal como na relação entre homem e mulher, há o elemento totalmente pessoal, que precisa do espaço de proteção da discrição. E ao mesmo tempo, as relações no matrimônio e na família incluem, essencialmente, uma responsabilidade pública. Assim também o é na relação com Deus. O nós da comunidade orante e o elemento mais pessoal, que só a Deus é comunicável, compenetram-se reciprocamente. A outra falsa formação de oração, contra a qual o Senhor nos adverte, é a tagarelice, o palavreado que asfixia o espírito. Todos nós conhecemos o perigo de repetir formas habituais e termos ao mesmo tempo o espírito totalmente longe. Estamos mais atentos quando, a partir de uma necessidade mais profunda, pedimos a Deus algo ou lhe agradecemos, de coração feliz, algum benefício experimentado. Mas o mais importante é, para além destas situações pontuais, que a relação com Deus esteja presente no mais íntimo do nosso ser. Para que isso aconteça, é preciso que esta relação seja sempre desperta e que sejam sempre a ela referidas as coisas de cada dia. Havemos de rezar tanto melhor quanto mais a orientação para Deus estiver no mais íntimo da nossa alma. Quanto mais ela for a razão que leva em si toda a nossa existência, tanto mais havemos de ser homens de paz. Tanto mais poderemos suportar a dor, tanto mais poderemos compreender os outros e estar abertos para eles. Esta orientação que impregna toda a nossa consciência, a presença silenciosa de Deus na base do nosso pensamento, da nossa reflexão e do nosso ser,
É tudo isso que chamamos de oração permanente. Ela é, em última instância, isso que entendemos por amor de Deus, que é ao mesmo tempo a condição mais íntima e a força motriz do amor para com o próximo. Esta autêntica oração, a presença interior e silenciosa de Deus, precisa de alimento, e é para isso que serve a oração concreta, com palavras ou representações ou pensamentos. Quanto mais Deus estiver em nós, tanto mais poderemos nós estar realmente com Ele nas várias formas de oração. Mas vale igualmente o inverso, que a oração ativa realiza e aprofunda o nosso estar com Deus. Esta oração pode e deve subir, antes de tudo, ao que diz o nosso coração, as nossas necessidades, esperanças, alegrias e sofrimentos, a vergonha pelos pecados, bem como ao agradecimento pelo bem, e assim ser uma oração totalmente pessoal. Mas precisamos também nos apoiar em formas de oração, nas quais tomaram forma o encontro com Deus de toda a Igreja, bem como dos homens individualmente. De fato, sem estas ajudas para a oração, a nossa oração e a nossa imagem de Deus tornam-se subjetivas e refletem em última instância mais a nós mesmos do que o Deus vivo. Nas fórmulas de oração que, em primeiro lugar, surgiram da fé de Israel e depois da fé da Igreja orante, aprendemos a conhecer a Deus e a nós mesmos. Elas são escolas de oração e, assim, transformações e aberturas da nossa vida. São Bento marcou na sua regra a fórmula Mens nostra concordet voti nostri. O nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. Normalmente o pensamento precede a palavra, procura e forma a palavra. Mas na oração do Salmo, sobretudo na oração litúrgica, passa-se o contrário. A palavra, a voz procede-nos, e o nosso espírito deve inserir-se nesta voz. De fato, a partir de nós mesmos, não sabemos como devemos rezar de um modo correto. Tão longe estamos de Deus, tão misterioso e grande Ele é para nós. E assim Deus veio em nossa ajuda. Ele mesmo nos dá as palavras da oração e nos ensina a rezar. Oferece-nos nas palavras da oração que vem dele a possibilidade de estarmos perto dele, de nos colocarmos em sua direção e, por meio da oração com os irmãos que ele nos ofereceu, progressivamente o conhecermos. Em São Bento, a citada frase refere-se imediatamente aos Salmos, o grande livro de oração do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. São palavras que o Espírito Santo ofereceu aos homens, palavras tornadas Espíritos de Deus. Assim nós rezamos no Espírito, com o Espírito Santo. Isso naturalmente vale ainda mais para o Pai Nosso. Nós rezamos a Deus com as palavras dadas por Deus para Deus, quando rezamos o Pai Nosso de São Cipriano. E ele acrescenta: quando rezamos o Pai Nosso, cumpre-se em nós a promessa de Jesus a respeito do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Cristo, que é a verdade, ofereceu-nos as palavras, e nelas nos oferece o Espírito Santo. Deste modo também se torna claro aqui algo que é específico da mística cristã. Ela não consiste, em primeiro lugar, no mergulhar em si mesmo, mas no encontro com o Espírito de Deus da palavra que nos precede, encontro com o Filho e com o Espírito Santo, e assim o orante se torna um só com o Deus vivo, que está sempre tanto em nós como acima de nós.
Enquanto São Mateus introduz o Pai Nosso como uma pequena catequese sobre a oração em geral, encontramo-lo em São Lucas num outro contexto, no caminho de Jesus para Jerusalém. São Lucas introduz a oração do Senhor com as seguintes observações. Sucedeu que, estando ele algures a orar, disse-lhe, quando acabou, um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. O contexto é, portanto, o encontro com a oração de Jesus, que desperta nos discípulos o desejo de aprender com ele a rezar. É muito característico para São Lucas ter atribuído à oração de Jesus um lugar muito especial no seu Evangelho. A ação de Jesus em geral surge da sua oração, é suportada por ela. Assim, acontecimentos essenciais do seu caminho, nos quais progressivamente se desvela o seu mistério, aparecem como acontecimentos que brotam da oração. A confissão de Pedro a respeito de Jesus como o Santo de Deus relaciona-se ao encontro com o Jesus orante. A transfiguração de Jesus é um acontecimento que surge da oração. Por isso é significativo que São Lucas coloque o Pai Nosso em relação com a própria oração de Jesus. Ele nos torna, assim, participantes na sua própria oração. Ele nos introduz no diálogo interior do amor trinitário, puxa, por assim dizer, para cima as nossas necessidades humanas até o coração de Deus. Por isso significa também que as palavras do Pai Nosso são instruções para a oração interior, representam orientações fundamentais do nosso ser, querem formar-nos segundo a imagem do Filho. O significado do Pai Nosso vai mais além de uma comunicação de palavras de oração. Ele quer formar o nosso ser, exercitar-nos no modo de pensar sobre Jesus. Para a explicação do Pai Nosso, isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, é muito importante, tão precisamente quanto possível, escutar a palavra de Jesus, tal como a Escritura transmite. Devemos, acima de tudo, tentar conhecer realmente os pensamentos de Jesus que ele nos quis transmitir nessas palavras. Mas devemos também ter presente que o Pai Nosso surge da sua oração, do diálogo do Filho com o Pai. Isso quer dizer que ele alcança uma grande profundidade que vai além das palavras. Ele abrange toda a extensão do ser humano de todos os tempos e, portanto, não pode esgotar-se numa pura explicação histórica, por mais importante que ela seja. Os grandes orantes de todos os tempos puderam mergulhar através da sua íntima unidade com o Senhor, na profundidade que está para além da palavra, e puderam, assim, revelar a riqueza escondida da oração. E cada um de nós pode encontrar-se nesta oração, elevado e acolhido com a sua relação absolutamente pessoal com Deus. Ele deve sempre, com a sua mens, com o seu entendimento, abrir-se à palavra que vem do Filho até nós e deixar-se por ela conduzir. Deste modo, abrir-se-á também o seu próprio coração e permitirá a cada um saber como o Senhor quer rezar com ele. O Pai Nosso nos é transmitido em São Lucas numa forma mais curta, em São Mateus, na forma em que a Igreja o recebeu e reza. A discussão sobre o qual texto é mais original não é supérflua, mas também não é decisiva. Quer numa, quer noutra versão, rezamos com Jesus e estamos agradecidos que na forma dos 7 pedidos de São Mateus está claramente desenvolvido
o que em São Lucas, em parte, parece apenas aludido. Consideremos agora de um modo muito breve, antes de entrarmos na explicação de cada pedido, a estrutura do Pai Nosso, tal como São Mateus nos transmitiu. Ela consiste imediatamente numa alocução em 7 pedidos. 3 desses pedidos são formulados na segunda pessoa, 4 na primeira pessoa do plural. Nos 3 primeiros pedidos, trata-se dos assuntos de Deus neste mundo. Nos 4 pedidos seguintes, trata-se das 4 esperanças, necessidades e indigências. Poderia comparar-se a relação de ambos os pedidos do Pai Nosso com a relação das 2 tábuas do Decálogo, as quais são radicalmente desenvolvimentos das 2 partes do mandamento principal, o amor de Deus e do próximo, instruções sobre o caminho do amor. Assim, trata-se no Pai Nosso, em primeiro lugar, do caminho do amor, que é ao mesmo tempo um caminho da conversão. Para que o homem possa rezar corretamente, deve estar na verdade. E a verdade é Deus em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeiro temos de sair de nós mesmos e abrir-nos para Deus. Nada pode estar correto se não estivermos na direção exata com Deus. O Pai Nosso começa por isso com Deus e conduz-nos a partir dele ao caminho do ser humano. Primeiro descemos até a última ameaça do homem, a qual o mal espreita. O quadro do dragão apocalíptico pode surgir em nós, que conduz à guerra contra os homens que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm firmes no testemunho por Jesus. Mas permanece o princípio sempre presente. Pai Nosso, sabemos que Ele está conosco e que nos segura na sua mão, nos salva. Covenbeck conta no seu livro dos exercícios a história de um starets da Igreja Oriental que insistia que se entoasse o Pai Nosso sempre com a última palavra, de modo que fôssemos dignos de terminar a oração com as palavras do princípio, Pai Nosso. Deste modo, explicava, pode percorrer-se o caminho pascal. Começa-se no deserto com a tentação, regressa-se ao Egito, caminha-se no êxodo através das estações do perdão e do maná de Deus, e chega-se pela vontade de Deus à terra da promessa, o reino de Deus, onde nos é comunicado o mistério do seu nome, nosso Pai. Ambos os caminhos, o que sobe e o que desce, podem juntos nos recordar que o Pai Nosso é sempre uma oração de Jesus e que se descobre a partir da comunhão com Ele. Nós rezamos ao Pai que está no céu, que conhecemos pelo seu Filho, e assim na oração, Jesus está sempre no horizonte, como veremos na explicação de cada um dos pedidos. Finalmente, porque o Pai Nosso é uma oração de Jesus, é uma oração trinitária, nós rezamos com Cristo ao Pai pelo Espírito. Pai Nosso que estais no céu. Começamos com a locução Pai. Reinhold Schneider escreve a propósito na sua explicação sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso começa com grande consolação. Nós podemos dizer Pai. Nesta palavra está contida toda a história da redenção. Nós podemos dizer Pai, porque o Filho era nosso irmão e nos revelou o Pai. Porque nós nos tornamos de novo filhos de Deus através da ação de Jesus. Para os homens de hoje, a grande consolação da palavra Pai não é tão importante, porque a experiência do Pai está de muitos modos ou totalmente ausente,
ou obscurecida pela insuficiência dos pais. Por isso devemos então aprender com Jesus o que realmente pai significa. Nos discursos de Jesus, o Pai aparece como a fonte de todo bem, como a medida do homem tornado verdadeiramente reto, perfeito. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai que está nos céus. Ele, de fato, faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. O amor levado até o fim, que o Senhor realizou na cruz ao rezar pelos seus inimigos, mostra-nos a essência do Pai. Ele é este amor. Porque Jesus o realiza, é totalmente filho e convida-nos a sermos filhos a partir desta medida. Tomemos ainda mais um texto. O Senhor recorda que os pais não dão uma pedra aos seus filhos que lhes pedem pão e continua: se vós que sois maus, dais aos vossos filhos o que é bom, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O evangelista Lucas especifica as coisas boas que o Pai dá, dizendo: quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isto quer dizer, o dom de Deus é Deus mesmo, o bem que Ele nos dá é Ele mesmo. Neste ponto, torna-se surpreendentemente claro do que se trata realmente na oração. Não se trata disto ou daquilo, mas sim que Deus quer se oferecer a nós. Este é o dom de todos os dons, o único necessário. A oração é o caminho para lentamente purificar os nossos desejos, corrigir e calmamente conhecer o que realmente nos falta, Deus e o seu Espírito. Quando o Senhor ensina a conhecer a essência de Deus Pai, a partir do amor ao inimigo, e assim a encontrar a sua perfeição, para deste modo nos tornarmos filhos, então é perfeitamente clara a relação entre o Pai e o Filho. Então se torna claro que nós, no espelho da figura do Filho, conhecemos quem e como é Deus. Pelo Filho encontramos o Pai. Quem me vê, vê o Pai, de Jesus a Filipe durante a última ceia, em resposta ao seu pedido: mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, dizemos nós sempre a Jesus, e a resposta é sempre outra vez o Filho. Por Ele, somente por Ele, é que conhecemos o Pai. E assim se torna visível um modelo da verdadeira paternidade. O Pai Nosso não projeta uma imagem humana no céu, mas mostra-nos a partir do céu, a partir de Jesus, o que nós homens podemos e devemos ser. Mas agora devemos olhar com mais atenção para verificarmos que a paternidade de Deus apresenta para nós, segundo a mensagem de Jesus, duas dimensões. Deus é antes de mais nada nosso Pai, enquanto é o nosso Criador. Porque Ele nos criou, pertencemos-lhe. O ser como tal vem dele e por isso é bom, é originalmente de Deus. Isso vale para os homens de um modo muito especial. O Salmo 33, versículo 15 diz, segundo a tradução latina: Ele que formou os corações de todos, estima todas as suas obras. O pensamento de que Deus criou cada um dos homens individualmente pertence à imagem que a Bíblia tem do homem. Cada homem é único e, como tal, querido por Deus. Ele conhece cada um individualmente. Neste sentido, já a partir da criação, o homem é de um modo especial filho de Deus. Deus é o seu verdadeiro Pai. Que o homem seja a imagem de Deus
é um outro modo de exprimir este pensamento. Isso nos leva à segunda dimensão da paternidade de Deus. Cristo é de um modo único imagem de Deus. Os padres afirmam então que Deus, quando criou o homem à sua imagem, olhou antecipadamente para Cristo e criou o homem segundo a imagem do novo Adão, a verdadeira medida do homem. Mas, principalmente, Jesus é, num sentido próprio, o Filho, de um mesmo ser que o Pai. Ele quer tomar-nos a todos na sua humanidade e, assim, na sua filiação, na plena pertença a Deus. Então, a filiação tornou-se um conceito dinâmico. Não somos ainda, de um modo acabado, filhos de Deus, mas devemos tornar-nos e sermos sempre mais, por meio da nossa mais profunda comunhão com Jesus. Ser filho torna-se assim o mesmo que seguir a Cristo. A palavra a respeito de Deus Pai torna-se assim um chamamento para nós mesmos, para vivermos como filhos, como filho e filha de Deus. Tudo que é meu é teu, diz Jesus ao Pai na oração sacerdotal. E o mesmo disse o Pai ao irmão mais velho do filho pródigo. A palavra Pai convida-nos a viver desta consciência. Assim será também vencida a ilusão da falsa emancipação que apareceu no princípio da história do pecado da humanidade. De fato, Adão quer, seguindo a palavra da serpente, ser ele mesmo Deus e nunca mais precisar de Deus. Torna-se claro que ser filho não é dependência, e sim aquele estar na relação de amor que suporta a existência humana e lhe dá sentido e grandeza. Finalmente, permanece ainda uma questão: não é Deus também mãe? Há a comparação do amor de Deus com o amor de uma mãe. Como uma mãe consola os seus filhos, assim eu vos consolo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que amamenta, uma mãe esquecer-se do seu filho? E mesmo quando ela o esquecesse, eu não te esqueço. Particularmente impressionante se revela o mistério do amor materno de Deus na palavra hebraica Ha'amim, que significa propriamente o seio materno, mas que se torna então caracterização da compaixão divina para com o homem, da misericórdia de Deus. Órgãos do corpo humano tornam-se caracterizações do Antigo Testamento, atitudes fundamentais do homem, ou também dos sentidos de Deus, de um modo semelhante ao que o coração e o cérebro desempenham hoje, sendo afirmações sobre a nossa própria existência. Assim, o Antigo Testamento representa as atitudes fundamentais da existência, não de um modo conceitual abstrato, mas na linguagem imagética do corpo. O seio materno é a expressão mais concreta para o íntimo entrelaçar-se de duas existências e para a atenção à dependente e frágil criatura que no corpo e na alma está totalmente em segurança no seio da mãe. A linguagem imagética do corpo oferece-nos assim uma compreensão mais profunda dos sentimentos de Deus a respeito do homem, do que seria possível a qualquer linguagem conceitual. Se na linguagem formada a partir da corporeidade do homem parece inscrito o amor da mãe na imagem de Deus, vale, porém, ao mesmo tempo, que Deus nunca é designado como mãe, nem que com invocação alguém a ele se dirija, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mãe não é na Bíblia um título divino. Por quê? Só podemos tentar compreender isso às apalpadelas. Naturalmente, Deus não é nem homem nem mulher, mas precisamente Deus,
o Criador do homem e da mulher. As divindades maternas que habitavam nos espaços ao redor, tanto do povo de Israel como da Igreja do Novo Testamento, mostram uma imagem da relação entre Deus e o mundo que é inteiramente oposta à imagem bíblica de Deus. Elas incluem sempre e mesmo inevitavelmente concepções panteístas, nas quais desaparece a distinção entre o Criador e a criatura. O ser das coisas e dos homens aparece deste ponto de partida necessariamente como uma emanação do seio materno do ser, o qual se temporiza na pluralidade dos entes. Em contraste com esta concepção, a imagem do Pai era e é adequada para exprimir a alteridade entre Criador e criatura, a soberania do ato criador. Somente por meio da exclusão das divindades maternas podia o Antigo Testamento levar à maturidade a sua imagem de Deus, a pura transcendência de Deus. Mas mesmo se não podemos oferecer absolutas nem concluentes fundamentações, para nós permanece normativa a linguagem da oração de toda a Bíblia, na qual, como dissemos, apesar de todas as grandes imagens do amor materno, mãe não é nenhum título divino, não é nenhuma locução para Deus. Nós rezamos como Jesus, no horizonte da Sagrada Escritura, nos ensinou a rezar, não como nos lembra ou nos apetece. Só assim é que rezamos corretamente. Finalmente, devemos ainda pensar na palavra nosso. Só Jesus é que podia com pleno direito dizer meu Pai, porque só Ele é realmente o Filho unigênito de Deus, da mesma essência que o Pai. Nós todos dizemos perante Ele, Pai Nosso. Só no nós dos discípulos é que podemos dizer a Deus Pai, porque nós só somos realmente filhos de Deus através da comunhão com Jesus Cristo. Assim, a palavra nosso contém em si uma enorme pretensão. Ela exige de nós que deixemos a clausura do nosso eu. Ela exige de nós que nos abandonemos à comunidade dos outros filhos de Deus. Ela exige de nós que nos desfaçamos daquilo que é próprio, daquilo que separa. Ela exige de nós aceitar o outro, aceitar os outros, abrir para eles o nosso ouvido e o nosso coração. Com esta palavra nosso, dizemos sim à Igreja viva, na qual o Senhor quis se unir à sua nova família. Assim, o Pai Nosso é simultaneamente uma oração totalmente pessoal e inteiramente eclesial. Na oração do Pai Nosso rezamos com todo o nosso coração, mas rezamos também em comunhão com toda a família de Deus, com os vivos e com os mortos, com os homens de todos os estados, de todas as culturas, de todas as raças. Ele faz de todos nós uma família, para lá de todas as fronteiras. A partir deste nosso, compreendemos agora também o adiantamento que segue, que estás no céu. Com estas palavras, não deslocamos Deus Pai para uma constelação situada muito longe, mas afirmamos que nós, que temos tão diferentes pais terrenos, viemos todos, no entanto, de um único Pai, o qual é a medida e a origem de toda a paternidade. Eu dobro os meus joelhos diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra. Diz São Paulo. É como se ouvíssemos ao fundo a palavra do Senhor. Não chameis a ninguém sobre a terra vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que estás no céu. A paternidade de Deus é mais real do que a paternidade humana, porque nós, em última instância, é dele que temos o ser, porque ele pensou em nós e nos quis eternamente,
porque ele nos oferece a real, a eterna casa paterna. E se a paternidade terrena separa, a celeste une. Céu significa, portanto, aquela outra elevação de Deus, de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos ir. A paternidade nos céus remete-nos para aquele nós maior, que ultrapassa todas as fronteiras, abate todos os muros e cria paz. Santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido do Pai Nosso recorda-nos o segundo mandamento do Decálogo. Não deves desonrar o nome de Deus. Mas o que é isso, o nome de Deus? Quando falamos disto, aparece diante de nós o quadro em que Moisés, no deserto, vê uma sarça que arde, mas que não se queima. No primeiro momento, ele é impelido pela curiosidade de ver este misterioso acontecimento mais de perto. Mas então uma voz chama por ele de dentro da sarça, e esta voz lhe diz: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Este Deus manda-o de volta para o Egito, com a missão de conduzir o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Moisés deve, em nome de Deus, exigir do faraó a libertação de Israel. Mas no mundo de então havia muitos deuses. Por isso Moisés pergunta-lhe pelo seu nome, com o qual este Deus, na sua especial autoridade, se identifica face aos outros deuses. Deste modo, a ideia do nome de Deus pertence imediatamente ao mundo politeísta. Nele deve também este Deus se dar um nome. Mas o Deus que chama Moisés é realmente Deus. Deus, em sentido verdadeiro e próprio, não existe no plural. Deus é, por definição, apenas um. Por isso, ele não pode entrar no mundo dos deuses como um entre muitos. Não pode ter um nome entre outros nomes. Assim, a resposta de Deus é simultaneamente recusa e promessa. Ele diz de si mesmo simplesmente: Eu sou o que sou. Ele é simplesmente. Essa promessa é nome e não é nome ao mesmo tempo. Por isso era inteiramente correto que em Israel esta autodesignação de Deus, que fora escutada na palavra Yahvé, não fosse pronunciada, não tivesse sido degradada para uma espécie de um nome de deuses. E por isso não era correto que nas novas traduções da Bíblia este nome, tão misterioso e inefável para o Israel, fosse escrito como outro nome qualquer. E assim o mistério de Deus, do qual não há nem imagens nem nome pronunciável, tenha sido submergido no oculto de uma história geral da religião. Todavia, Deus não se recusou simplesmente ao pedido de Moisés, e para compreendermos esta notável implicação de nome e de não nome, devemos esclarecer o que é propriamente o nome. Podemos dizer simplesmente: o nome cria a possibilidade da alocução, do chamamento. Ele estabelece relação. Quando Adão dá um nome aos animais, isso não significa que ele explica a sua essência, mas que os introduz no seu mundo humano, os torna apeláveis para si. A partir daqui compreendemos o que se entende positivamente com o nome de Deus. Deus produz a relação entre ele e nós. Ele se torna invocável. Ele entra em relação conosco e nos permite estar em relação com ele. Mas isso significa ele se entrega de algum modo ao nosso mundo humano. Ele é invocável e por isso também vulnerável. Ele assume o risco da relação de estar conosco. O que na sua encarnação termina, começou com a doação do nome.
Na realidade, veremos na contemplação da oração sacerdotal como Jesus se apresenta como o novo Moisés. Revelei o teu nome aos homens. O que começou na sarça ardente no deserto do Sinai, termina na sarça ardente da cruz. No seu Filho encarnado, Deus tornou-se realmente acessível. Ele pertence ao nosso mundo e entregou-se nas nossas mãos. A partir daqui, compreendemos o que significa o pedido sobre a santificação do nome. Agora o nome de Deus pode ser abusado e Deus ser desonrado. O nome de Deus pode ser instrumentalizado para os nossos objetivos e assim deformada a sua imagem. Quanto mais ele se entrega em nossas mãos, tanto mais pode a sua luz ser escurecida. Quanto mais próximo estiver, tanto mais o nosso abuso pode torná-lo irreconhecível. Martin Buber disse uma vez que nós, por causa de todos os abusos infames praticados com o nome de Deus, podemos perder a coragem de o nomear. Mas silenciá-lo seria então recusar o amor que ele tem por nós. Buber diz que nós poderíamos apenas com grande respeito de novo recolher do chão os fragmentos enlameados do seu nome e tentar limpá-los. Mas sozinhos não podemos fazer isso. Nós apenas podemos pedir-lhe que ele não deixe estragar a luz do seu nome neste mundo. E este pedido que ele mesmo tome na mão a santificação do seu nome, que ele proteja o admirável mistério da sua invocabilidade para nós e que sempre ele mesmo vá para fora da nossa desfiguração. Este pedido representa para nós um enorme exame de consciência. Como é que eu me relaciono com o santo nome de Deus? Situo-me com respeito diante do mistério da sarça ardente, diante do modo inefável da sua proximidade até a presença na Eucaristia, da qual ele realmente se entrega nas nossas mãos? Preocupo-me com a presença de Deus no meio de nós, não seja jogada na lama e que nos puxe para cima para a sua pureza e santidade? Venha a nós o vosso reino. No pedido sobre o reino de Deus, recordamos todos do que antes refletimos sobre a expressão reino de Deus. Com este pedido, reconhecemos, antes de mais nada, o primado de Deus. Onde ele não está, nada pode ser bom. Onde Deus não é visto, o homem arruína-se e arruína-se o mundo. Neste sentido, o Senhor nos diz: procurai antes de mais nada o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será dado. Com esta expressão, é estabelecida uma ordem de prioridades para a ação humana, para a nossa atitude no cotidiano. De modo nenhum nos é prometida uma terra de delícias para o caso de sermos piedosos ou de desejarmos de algum modo o reino de Deus. Não é apresentado nenhum automatismo de um mundo a funcionar como o apresentaram as utopias de uma sociedade sem classes, na qual tudo andaria bem por si só, apenas porque não há nenhuma propriedade privada. Jesus não nos fornece receitas tão simples, mas ele estabelece, como foi dito, uma decisiva prioridade. Reino de Deus quer dizer soberania de Deus, e isso significa aceito o critério da sua vontade. Esta vontade cria justiça, a qual pertence que nós damos a Deus o seu direito, e assim a medida para encontrar o direito entre os homens. A ordem das prioridades que Jesus aqui nos indica pode recordar-nos o relato do Antigo Testamento sobre a primeira oração de Salomão depois de sua tomada de posse como rei.
Conta-se que o Senhor apareceu durante a noite em sonho ao jovem rei e lhe disse que pedisse o que quisesse, prometendo-lhe que o atenderia. Um clássico motivo de sonho da humanidade. O que é que o Salomão pede? Concede ao teu servo um coração que ouve, para que ele governe o teu povo e seja capaz de distinguir o bem do mal. Deus louva-o, porque ele, como seria de esperar, não pediu nem riqueza, nem poder, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem sequer uma vinda longa, mas sim o que é verdadeiramente essencial, um coração capaz de escutar, a capacidade de distinção entre o bem e o mal, e assim obtém Salomão também o restante, com pedido acerca da vinda do reino, não do nosso. O Senhor quer introduzir-nos precisamente neste tipo de oração e de ordem na nossa ação. O primeiro essencial é um coração que escuta, para que seja Deus e não nós a dominarmos. O reino de Deus vem sobre o coração que escuta. Este é o seu caminho, e assim devemos rezar sempre. A partir do encontro com Cristo, este pedido aprofunda-se, torna-se ainda mais concreto. Vimos que Jesus é o reino de Deus em pessoa. Onde ele está, aí está o reino de Deus. Assim, o pedido de um coração que escuta tornou-se o pedido de uma comunhão com Jesus Cristo. O pedido para que sejamos sempre mais um só com Ele. É o pedido pelo verdadeiro seguimento que se torna comunhão e que nos torna um corpo com Ele. Reinhold Schneider expressou isso de um modo penetrante. A vida deste reino é Cristo, que continua a viver nos seus. No coração que já não for alimentado pela força de vida de Cristo, termina o reino. No coração que for por ele tocado e transformado, ele começa. As raízes da árvore que não pode ser destruída procuram penetrar em semelhante coração. O reino é um só. Ele mantém apenas pelo Senhor, que é a sua vida, a sua força, o seu centro. Pedir pela vinda do reino significa dizer a Jesus: deixa-nos ser teu, Senhor. Penetra-nos, vive em nós, reúne a humanidade dispersa no teu corpo, para que em ti tudo esteja submetido a Deus, e tu então possas entregar tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nas palavras deste pedido, duas coisas se tornam imediatamente claras. Há uma vontade de Deus conosco e para nós, que deve tornar-se a medida do nosso querer e do nosso ser. E a essência do céu consiste em que lá a vontade de Deus acontece inviolavelmente. Ou dito de outro modo, onde a vontade de Deus acontece, aí é o céu. A essência do céu é a unidade com a vontade de Deus, a unidade de vontade de verdade. A terra torna-se o céu se e à medida que a vontade de Deus nela acontece, e ela é simplesmente terra, o oposto do céu, se e à medida que furta a vontade de Deus. Por isso pedimos para que aconteça na terra como no céu, que a terra se torne céu. Mas o que é isso, vontade de Deus? Como é que a conhecemos? Como é que a podemos realizar? As Sagradas Escrituras partem do princípio de que o homem, no seu íntimo, conhece a vontade de Deus, que há um saber profundamente ancorado em nós, o qual chamamos de consciência. Mas elas sabem também que este saber que o Criador foi por ele a nós dado na criação, a sua semelhança, foi enterrado na história,
não totalmente extinto, mas muitas vezes encoberto, uma chama bruxuleante de um modo muito brando, que muitas vezes ameaça ser asfixiada debaixo das cinzas de todos os nossos profundos preconceitos. E foi por isso que Deus nos falou de novo, em palavras históricas, que se dirigiram a nós de fora, e para assim irem em ajuda do conhecimento interior, tornado sempre mais escondido. Como núcleo dessa história, explicação suplementar está na relação bíblica, o Decálogo do Monte Sinai, o qual, como vimos, não é de modo algum nem abolido nem reduzido a uma lei velha pelo Sermão da Montanha, mas mais amplamente desenvolvido para que assim brilhe em toda a sua profundidade e grandeza. Essa palavra, vimos isso, não é imposta de fora ao homem. Ela é, à medida que fomos capazes disso, uma revelação essencial de Deus, e assim, explicação da verdade do nosso ser. Os sinais linguísticos da nossa existência são-nos decodificados de modo que podemos lê-los e transpô-los para a vida. A vontade de Deus brota do ser de Deus, e a partir daí nos conduz à verdade do nosso ser. Liberta-nos da autodestruição pela mentira, porque o nosso ser vem de Deus. Podemos, apesar de toda a sujidade que disso nos impede, colocarmos-nos a caminho da vontade de Deus. Com o conceito veterotestamentário do justo, era precisamente isso que se entendia: viver a partir da palavra de Deus, e assim da vontade de Deus, e encontrar na vida a correspondência com essa vontade. Mas quando Jesus nos fala da vontade de Deus e do céu, onde a vontade de Deus se cumpre, então isso tem a ver centralmente com a sua missão. Junto ao poço de Jacó, ele diz aos seus discípulos que lhe trazem de comer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso quer dizer, estar unido à vontade do Pai é a sua razão de viver. A unidade de vontade com o Pai é absolutamente o núcleo do seu ser. Nos pedidos do Pai Nosso, porém, escutamos principalmente o diálogo de Jesus, que luta no meio do sofrimento. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, que se faça a tua vontade. Com esta oração de Jesus, na qual ele nos permite lançar o olhar para a sua alma humana e para a sua unidade com a vontade de Deus, ainda nos havemos de ocupar na meditação sobre a paixão de Jesus. O autor da carta aos Hebreus encontra na agonia no Jardim das Oliveiras a explicação central do mistério de Jesus, e partindo deste olhar para a alma de Jesus, interpretou com o Salmo 40 este mistério. Ele lê assim o Salmo: não exigiste holocausto nem sacrifícios, mas preparaste para mim um corpo. Então eu disse: sim, eu venho. Assim está escrito sobre mim no rolo da lei, para fazer a tua vontade. Toda a existência de Jesus está resumida nessas palavras: sim, eu venho para fazer a tua vontade. Só assim é que compreendemos totalmente a palavra: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E a partir daqui compreendemos agora como Jesus é, no sentido mais profundo e próprio, o céu. Ele no qual e pelo qual a vontade de Deus acontece plenamente. Olhando para ele, aprendemos como nós não podemos ser justos a partir de nós mesmos. O peso da nossa vontade
atrai-nos sempre para longe da vontade de Deus. Faz-nos ser simples, terra, mas Ele nos recebe, nos atrai para si, e na comunhão com Ele aprendemos também a vontade de Deus. Assim, em última instância, pedimos neste terceiro pedido do Pai Nosso, para estarmos sempre mais próximos dele, e que a vontade de Deus vença o lastro do nosso egoísmo, nos torne capazes da altura para a qual fomos chamados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O quarto pedido do Pai Nosso aparece como o mais humano de todos. O Senhor, que orienta o nosso olhar para o essencial, para o único necessário, sabe também das nossas necessidades terrenas e conhece-as. Ele que diz aos seus discípulos: não vos preocupeis com a vossa vida, nem com o que haveis de comer. Convida-nos a pedirmos o nosso alimento e assim transpor para Deus as nossas preocupações. O pão é o fruto da terra e do trabalho do homem, mas a terra não produz nenhum fruto se não receber do alto o sol e a chuva. Este jogo de forças cósmicas que não está nas nossas mãos, está aí contra a tentação do nosso orgulho em nos darmos vida a nós mesmos e apenas por meio do nosso próprio poder. Tal orgulho torna o homem violento e frio. No fim, estraga a terra. Não pode ser de outro modo, porque ele se coloca contra a verdade, segundo a qual nós estamos referidos para a autossuperação, pois só na abertura diante de Deus é que nos tornamos nós mesmos grandes e livres. Podemos pedir e devemos pedir. Nós sabemos e já os pais terrenos dão coisas boas aos filhos que lhes pedem. Assim também Deus não recusará os bens que só Ele nos pode oferecer. Na sua explicação da oração do Senhor, São Cipriano chama a atenção para dois aspectos importantes. Como já no Pai Nosso tinha sublinhado a palavra nosso, na sua enorme riqueza de sentido, do mesmo modo põe aqui em evidência que se trata do nosso pão. Também aqui rezamos na comunidade dos discípulos, na comunidade dos filhos de Deus, e por isso ninguém deve, a partir daí, pensar apenas em si mesmos. Pedimos o nosso pão, portanto também o pão para os outros. Quem tem pão a mais é chamado a partilhar. São João Crisóstomo sublinha na sua explicação da primeira carta aos Coríntios do escândalo que cristãos davam em Corinto, que cada dentada no pão é de algum modo uma dentada no pão que a todos pertence, no pão do mundo. Covenbach acrescenta: como é que alguém, depois da invocação do Pai Nosso sobre a mesa do Senhor e na celebração da ceia do Senhor, pode dispensar-se de manifestar a inabalável vontade de ajudar todos os homens e seus irmãos no pão cotidiano? Com este pedido formulado na primeira pessoa do plural, o Senhor diz-nos: dai-lhes vós de comer. Ainda uma segunda observação de São Cipriano é importante. Quem pede o pão para hoje é pobre. A oração pressupõe a pobreza dos discípulos. Ela pressupõe homens que, por causa da fé, renunciaram ao mundo, às suas riquezas e ao seu esplendor, e que, portanto, pedem apenas o necessário para a vida. O discípulo pede o necessário para viver apenas para o dia, pois que lhe é proibido preocupar-se com o dia de amanhã. Seria para ele de fato contraditório querer viver longamente neste mundo, uma vez que pedimos que o seu reino venha depressa. É preciso que haja sempre na Igreja homens que abandonem tudo para seguir o Senhor. Homens que confiem radicalmente em Deus, na sua bondade que nos alimenta. Homens, portanto, que deste modo
constituam o sinal da fé, que nos sacode da nossa ausência de pensamento e da nossa fraqueza de fé. Os homens que assim edificam sobre Deus, de tal modo que não procuram outra segurança senão Ele, dizem respeito também a nós. Eles nos animam a confiar em Deus, a apoiar-nos nele diante dos grandes desafios da vida. Mas esta pobreza totalmente motivada a partir do empenho por Deus e pelo seu reino é ao mesmo tempo um ato de solidariedade com os pobres do mundo, que criou na história novos valores e uma nova disponibilidade para o serviço, para o empenho pelos outros. Mas o pedido pelo pão precisamente para hoje, desperta também a memória dos 40 anos de perseguição de Israel pelo deserto, no qual o povo viveu do maná, o pão que Deus mandava do céu. Cada um devia juntar apenas tanto quanto fosse necessário para cada dia. Só no sexto dia é que era permitido juntar quantidade suficiente para 2 dias, para assim poder ser respeitado o sábado. A comunidade dos discípulos que vive diariamente da bondade de Deus renova a experiência do povo de Deus peregrino, que também foi alimentado por Deus no deserto. Assim, o pedido do pão apenas para hoje abre perspectivas que vão para além do horizonte do alimento cotidiano necessário. Ele pressupõe o seguimento radical da mais íntima comunidade dos discípulos, que renunciou à propriedade neste mundo e se une ao caminho daqueles que consideram a debilidade do Messias uma maior riqueza do que os tesouros do Egito. O horizonte escatológico aparece, o futuro que é mais importante e mais real do que o presente. Assim, tocamos agora numa palavra deste pedido que nas nossas traduções habituais soa inofensiva. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Com de cada dia traduzida a palavra grega epiousios, sobre a qual um dos maiores mestres da língua grega, o teólogo Orígenes, diz que essa palavra não existia em grego, que tinha sido criada pelos evangelistas. Entretanto, foi encontrada uma prova para esta palavra num papiro, mas ele sozinho não pode oferecer nenhuma certeza sobre o significado dessa palavra tão pouco habitual e rara. Estamos assim dependentes de etimologias e do estudo do contexto. Hoje há 2 significados principais. Um diz que a palavra significa o necessário para ser, e assim o pedido soaria deste modo: dá-nos hoje o pão que precisamos para podermos viver. O outro significado diz que a tradução correta seria o futuro para os dias seguintes. Mas o pedido de obter hoje o pão para amanhã parece não ter sentido a partir da existência dos discípulos. Antes, seria a referência ao futuro compreensível, se fosse pedido o pão verdadeiramente futuro, o verdadeiro maná de Deus. Isso seria então um pedido escatológico, o pedido pela antecipação do mundo que há de vir, para que o Senhor já ofereça hoje o pão do futuro, o pão do mundo novo, Ele mesmo. Então o pedido alcança um sentido escatológico. Algumas antigas traduções vão nesse sentido, como, por exemplo, a Vulgata de São Jerônimo, que traduz a palavra misteriosa como supersubstancialis, referindo-se à nova, a mais elevada substância que o Senhor nos oferece no Santíssimo Sacramento como verdadeiro pão da nossa vida. Na realidade, os padres da Igreja quase unanimemente compreenderam o 4º pedido do Pai Nosso também como pedido eucarístico. Neste sentido, o Pão Nosso está na liturgia da Santa Missa como uma oração da mesa eucarística.
Isso não significa que tenha assim tirado o sentido terreno do pão dos discípulos, que nós explicamos anteriormente como o significado imediato do texto. Os padres da Igreja pensam em dimensão de uma palavra que começa com o pedido do pão dos pobres para esse dia, mas precisamente assim, contemplando o Pai que está nos céus e que nos alimenta, recordam o povo de Deus peregrino que Deus alimentou. O milagre do maná aponta para além de si mesmo, desde o grande discurso de Jesus sobre o pão para os cristãos, até o mundo novo no qual Logos, a eterna palavra de Deus, será o nosso pão, o alimento das núpcias eternas. Podemos pensar em tais dimensões, ou trata-se de uma falsa teologização, de uma palavra que deve ser entendida de um modo simplesmente terreno? Hoje, há uma certa angústia ante essas teologizações, que não é de todo sem fundamento, mas que também não se deve exagerar. Eu penso que na explicação do pedido do pão, não deveria perder-se de vista o grande contexto das palavras e das ações de Jesus, no qual desempenham um grande papel conteúdos essenciais da vida humana, a água, o pão, e como sinal da festividade da beleza do mundo, a videira e o vinho. O pão é um tema que ocupa um importante lugar na mensagem de Jesus, desde a tentação no deserto, passando pela multiplicação dos pães até a última ceia. O grande discurso do pão no Evangelho de São João, capítulo 6, abre o grande espaço de significação deste tema. No princípio encontra-se a fome dos homens que escutaram Jesus e que ele não quer despedir sem lhes dar de comer. Portanto, sem o necessário pão, do qual precisamos para viver. Mas Jesus não permite ficar por aqui e reduzir as necessidades do homem ao pão, as necessidades biológicas e materiais. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A maravilhosa multiplicação do pão faz recordar o milagre do maná no deserto e aponta para além de si mesmo que o autêntico alimento do homem é o Logos, a palavra eterna, o sentido eterno do qual viemos e para o qual vivemos. Se essa primeira superação do domínio físico diz em primeiro lugar o que a grande filosofia encontrou e pode encontrar, então vem logo a seguir a seguinte superação. A palavra eterna só se torna concretamente pão para o homem quando o Verbo encarnou e quando nos fala em palavras humanas. Vem então a última e absolutamente essencial superação, que todavia representou um escândalo para os homens em Cafarnaum. O Verbo encarnado oferece-se a nós no sacramento, e só então se torna plenamente a eterna palavra, maná, a oferta do pão futuro já hoje. Então o Senhor encadeia tudo mais uma vez, a máxima incorporação e então a verdadeira espiritualização. É o Espírito que vivifica, a carne não serve para nada. Deve-se admitir que Jesus, no pedido do pão, não tenha considerado tudo o que nos diz sobre o pão e tudo o que ele, como pão, quis nos dar. Se tomarmos a mensagem de Jesus como um todo, então não podemos apagar a dimensão eucarística no quarto pedido do Pai Nosso. O pedido do pão cotidiano para todos é essencial, precisamente na sua concretização terrena, mas do mesmo modo também nos ajuda a ultrapassar o simplesmente material e a pedir já agora o de amanhã, o novo pão. E à medida que hoje pedirmos o de amanhã, seremos aconselhados a viver já hoje, a partir do de amanhã, a partir do amor de Deus que a todo nos chama para a responsabilidade de uns pelos outros. Gostaria de neste momento dar a palavra de novo a São Cipriano,
o qual acentua ambas as dimensões. Mas ele refere a palavra nosso, de que falamos anteriormente, precisamente a Eucaristia, a qual no sentido especial é o nosso, o pão dos discípulos de Jesus Cristo. Ele diz: nós que podemos receber a Eucaristia como nosso pão, devemos, no entanto, também pedir para que ninguém seja cortado, separado do corpo de Cristo. Por isso é que pedimos que o nosso pão, Cristo, nos seja dado todos os dias, que nós que permanecemos e que vivemos em Cristo, não nos afastaremos de sua força salvadora, nem do seu corpo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O quinto pedido do Pai Nosso pressupõe um mundo no qual há culpa de homens para com homens, culpa perante Deus. Toda culpa entre homens inclui, de algum modo, uma ferida na verdade e no amor, e contrapõe-se assim ao Deus que é verdade e amor. Vencer a culpa é uma questão central de cada existência humana. A história das religiões gravita em torno desta questão. Culpa chama vingança. É assim que se forma uma cadeia de culpados, na qual o mal da culpa cresce continuamente e se torna sempre mais inevitável. Com este pedido, o Senhor nos diz: a culpa pode ser vencida por meio do perdão, não por meio da vingança. Deus é um Deus que perdoa porque ama as suas criaturas, mas o perdão só pode penetrar se realmente eficaz em quem for em si mesmo capaz de perdoar. O perdão é um tema que percorre todo o Evangelho. Vamos encontrá-lo logo no início do Sermão da Montanha, na nova explicação do quinto mandamento, no qual o Senhor nos diz: se ao trazeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta sobre o altar, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Então vem e sacrifica a tua oferta. Ninguém pode ascender diante de Deus irreconciliado com o irmão, ir ter com ele nos gestos da reconciliação, ir ao seu encontro, é pressuposto da autêntica veneração de Deus. Deste modo, havemos de pensar que Deus, que sabia que nós homens nos encontramos diante dele irreconciliados, saiu da sua divindade para se dirigir a nós, para nos reconciliar. Havemos de nos recordar que ele, antes da oferta da Eucaristia, se ajoelhou diante dos seus discípulos e lavou os seus pés sujos, os purificou com o seu amor humilde. No meio do Evangelho de São Mateus está a parábola do servo sem misericórdia. A ele, que era um alto funcionário do rei, tinha sido perdoada uma inimaginável dívida de 10.000 talentos. Ele mesmo não foi capaz de perdoar uma ridícula soma de 100 denários. Seja o que for que tivermos perdoado uns aos outros, é pouco perante a bondade de Deus que nos perdoa. E finalmente ouvimos o pedido de Deus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Se quisermos compreender bem o pedido e o quisermos fazer nosso, devemos dar um passo para a frente e perguntar: o que é propriamente perdoar? O que é que então acontece? A culpa é uma realidade, uma potência objetiva que provocou destruição e que deve ser vencida. Por isso, o perdão deve ser mais do que ignorar, mais do que simples querer esquecer. A culpa deve acabar, deve ser curada, deve ser vencida. O perdão custa alguma coisa, em primeiro lugar, para quem perdoa. Deve em si vencer o mal que lhe aconteceu, ao mesmo tempo queimá-lo interiormente, e assim se renovar de tal modo que então acolha também o outro. O culpado neste processo de transformação, de íntima purificação, e ambos se tornem novos suportando e vencendo o mal.
Neste momento, confrontamo-nos com o mistério da cruz de Cristo, mas principalmente confrontamo-nos com os limites da nossa força para curar, para vencer o mal. Confrontamo-nos com a prepotência do mal, do qual não podemos tornar-nos senhores apenas com as nossas forças. Reinhold Schneider diz a este propósito: o mal vive em milhares de formas. Ele ocupa as ameias do poder. Ele brota do abismo. Mas o amor só tem uma forma, é o teu filho. O pensamento de que Deus se tenha permitido saborear a morte do seu filho para o perdão da culpa, para a salvação do homem, tornou-se totalmente estranho para nós hoje. Que o Senhor tenha levado a nossa doença e tomado sobre si as nossas dores, que tenha sido trespassado por causa das nossas más ações, já não é para nós hoje de todo evidente. A isso se opõe, por um lado, a banalização do mal, na qual nos refugiamos, enquanto ao mesmo tempo utilizamos os horrores da história humana, precisamente da mais recente, como pretexto irrefutável para negar um Deus bom e difamar a sua criatura, o homem. A compreensão do grande mistério do pecado opõe-se também à nossa visão individualista do homem. Já não conseguimos conceber a representação, porque para nós cada homem se encontra sozinho, enclausurado na sua casa. O profundo entrelaçamento de todas as nossas existências e de todas elas serem atingidas pela existência de um só, o Filho encarnado, já não conseguimos ver. Quando falamos da crucificação de Cristo, voltaremos a esta questão. Entretanto, pode ser suficiente um pensamento do cardeal Newman, que disse uma vez que Deus pôde criar o mundo todo a partir do nada com uma palavra, mas a culpa e o sofrimento do homem só pode vencer à medida que ele se pôs em jogo, se tornou ele mesmo sofredor no seu Filho, que carregou com este peso e por meio da sua oblação o venceu. A vitória sobre a culpa custa o empenho do coração, mas o empenho de toda a nossa existência, e mesmo este empenho não é suficiente, só pode tornar-se eficiente por meio da comunhão com aquele que carregou o peso de todos nós. O pedido de perdão é mais do que um apelo moral, embora também seja isso, e como tal nos interpela todos os dias, mas é, como todos os outros, uma oração profundamente cristológica. Ele recorda aquele que teve de experimentar em si mesmo o perdão, a descida na fadiga da existência humana e a morte na cruz. Deste modo ele nos chama, sobretudo para com ele, em profunda gratidão, suportarmos o mal e acabarmos com ele por meio do amor. E quando todos os dias tivermos de reconhecer quão poucas são as nossas forças para aí chegarmos, então este pedido do Pai Nosso oferece-nos a grande consolação de os nossos pedidos estarem guardados na força do seu amor e com ele, por ele e nele, poderem tornar-se força de salvação. E não nos deixes cair em tentação. A formulação neste pedido é para muitos escandalosa. Deus não nos conduz à tentação. Na realidade, diz-nos São Tiago, ninguém que cai em tentação pode dizer: fui levado por Deus à tentação, pois Deus não pode ser tentado a fazer o mal, e Ele mesmo não leva ninguém à tentação. A tentação vem do demônio, mas faz parte da missão messiânica de Jesus vencer as grandes tentações que desviaram a humanidade de Deus e continuam a desviar. Ele deve, como vimos, suportar as tentações até a morte na cruz e assim nos abrir o caminho da redenção. Não é só depois da morte, mas também nela,
e em toda a sua vida, que por assim dizer, deve descer ao inferno, ao espaço das nossas tentações e derrotas, para nos pegar pela mão e nos trazer para cima. A carta aos Hebreus atribui a este aspecto um valor muito especial. Evidenciou-o como uma parte essencial do caminho de Jesus, porque ele mesmo foi conduzido à tentação e sofreu por ajudar aqueles que são levados à tentação. Nós, de fato, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se com as nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado como nós, mas que não pecou. Uma vista de olhos no livro de Jó, no qual, sob muitos aspectos, é já desenhado o mistério de Cristo, pode ajudar-nos em outros esclarecimentos. Satanás escarnece do homem para escarnecer de Deus. A sua criatura que ele criou à imagem é uma criatura miserável. Tudo que nela parece bom é apenas fachada. Na realidade, o que interessa ao homem, a cada homem, é apenas e sempre o próprio bem-estar. Este é um diagnóstico de Satanás, que o Apocalipse caracteriza como o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante de Deus. A difamação do homem e da criação é, em última análise, difamação de Deus, justificação para a sua renúncia. Satanás quer demonstrar em Jó a sua tese: quando tudo lhe for tirado, também ele deixará cair na sua piedade. Então Deus dá a Satanás a liberdade para a provação, mesmo se com limites bem definidos. Deus não deixa o homem cair, mas ser provado. Aqui aparece de modo muito suave, quase imperceptível, o mistério da representação que alcança grande forma em Isaías, capítulo 53. Os sofrimentos de Jó servem para a justificação do homem. Ele restabelece, por meio da sua fé conservada no sofrimento, a honra do homem. Assim, os sofrimentos de Jó são antecipadamente sofrimentos em comunhão com Cristo, que restabeleceu para todos nós a honra perante Deus e nos mostra o caminho para, mesmo na obscuridade, não perdermos a fé em Deus. O livro de Jó pode também nos ajudar numa distinção entre provação e tentação. Para se tornar maduro, o homem precisa de provação, para realmente encontrar uma piedade numa sempre mais fundamentada comunhão de ser com a vontade de Deus. Tal como o sumo da uva deve fermentar para se tornar um vinho generoso, do mesmo modo o homem precisa de purificações, de transformações que são perigosas para ele, nas quais pode cair, mas que também são caminhos indispensáveis para chegar a si mesmo e a Deus. O amor é sempre mais um processo de purificações, de renúncias, de dolorosas transformações de nós mesmos e assim caminho de maturidade. Quando São Francisco Xavier, em oração com Deus, podia dizer: eu amo-te, não porque tu tens o céu ou a terra para dar, mas simplesmente porque tu és, meu Rei e meu Deus, é porque certamente tinha sido necessário um longo caminho de interiores purificações até chegar a esta última liberdade, um caminho da maturação, no qual a tentação e o perigo da queda espreitam e, no entanto, um caminho necessário. Assim, já podemos explicar de modo mais concreto o sexto pedido do Pai Nosso. Com ele dizemos a Deus: eu sei que preciso de provações para que o meu ser se torne puro. Se tu sobre mim dispões essas provações, se tu, como em Jó, dás ao mal um pedaço de espaço livre, então pensa, por favor, na medida limitada da minha força.
Não confies demasiado em mim, não puxes para demasiado longe os limites dentro dos quais eu posso ser tentado. Estejas próximo com a tua mão protetora, quando se tornar demasiado para mim. Foi nesse sentido que São Cipriano explicou este pedido. Ele diz: quando pedimos e não nos conduzas à tentação, expressamos a consciência de que o inimigo não pode tudo contra nós, se não lhe for antes permitido, de modo que, no nosso temor, a nossa doação e a nossa atenção se voltam para Deus, porque ao mal nada é permitido, se não lhe for dado pleno poder para isso. E ele explica então ponderadamente a forma psicológica da tentação, de tal modo que pode haver duas diferentes razões pelas quais Deus concede ao mal um poder limitado. Isso pode acontecer por penitência para dominar o nosso orgulho, para que experimentemos de novo a nobreza da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor, e não nos vangloriemos de sermos grandes por nós mesmos. Pensemos no fariseu que conta a Deus as suas próprias obras e que parece não necessitar de nenhuma graça. Infelizmente, São Cipriano não explica mais detalhadamente o que significa a segunda espécie da provação, a tentação que Deus nos impõe ad gloriam, para a sua glória. Mas não devemos aqui pensar que Deus carregou com uma carga de tentação especialmente pesada aqueles homens que lhes estavam mais próximos, os grandes santos, desde Santo Antão no deserto até Santa Teresa de Lisieux, no mundo piedoso do seu Carmelo. Eles se situam, por assim dizer, no segmento de Jó, como apologia do homem, que é ao mesmo tempo defesa de Deus. Mas ainda, eles estão de um modo muito especial em comunhão com Jesus Cristo, que sofreu até o fim as nossas tentações. Eles são chamados a vencer as tentações no seu próprio corpo, na sua própria alma, suportá-las por nós, as almas habituais, e nos ajudar a chegar àquele que tomou sobre si a carga de todos nós. Na nossa oração do sexto pedido do Pai Nosso, deve estar contida, por um lado, a disponibilidade para tomarmos sobre nós mesmos a carga na provação que nos está atribuída. Mas, por outro lado, trata-se precisamente do pedido para que Deus não nos atribua mais do que aquilo que podemos aguentar, que Ele não nos deixe escapar das suas mãos. Nós dizemos essa oração na certeza confiante para a qual São Paulo nos deu essas palavras. Deus é fiel, Ele não vai permitir que sejais tentados acima das vossas forças. Na tentação, Ele há de encontrar para vós um caminho de saída, de tal modo que a ela possais resistir. Mas livrai-nos do mal. O último pedido do Pai Nosso retoma o penúltimo e transforma numa proposição positiva. Deste modo, ambos os pedidos pertencem intimamente um ao outro. Se no penúltimo pedido domina o nada, não dará o mal espaço para além do suportável, no último chegamos à esperança central da nossa fé no Pai. Salva-nos, redime-nos, liberta-nos. Trata-se, em última instância, do pedido pela salvação. De que é que queremos ser salvos? A nova tradução do Pai Nosso diz do mal, e deixa assim aberta a questão de se saber se se trata do mal ou do mal. Em última instância, ambas as leituras não podem ser separadas. Sim, nós vemos perante nós o dragão de que fala o Apocalipse. São João desenhou o animal do mar, dos abismos obscuros do mal, com os elementos do Império Romano,
e assim formulou concretamente a ameaça perante a qual os cristãos do seu tempo se viram expostos. A total pretensão de domínio sobre os homens, representada no culto do imperador, e o poder político, militar e econômico culminado em total onipotência, como figura do mal que ameaça tudo devorar. Isso se alia à desagregação dos ordenamentos morais por meio de uma cínica espécie de ceticismo e de iluminismo. Nessa ameaça, o cristão do tempo da perseguição invoca o Senhor como o único poder que o pode salvar. Salvai-nos, libertai-nos do mal. Mesmo que já não exista um Império Romano, nem as suas ideologias, tudo isso está, no entanto, bastante presente. Também hoje aí estão, por um lado, as potências do mercado, da negociação com armas, drogas e com seres humanos, que pesam sobre o mundo e envolvem a humanidade em violências, que são irresistíveis. Também hoje aí estão, por outro lado, a ideologia do sucesso, do bem-estar que nos diz: Deus não passa de uma ficção. Ele nos retira o tempo e a alegria de viver. Não te preocupes com ele. Procura apenas agarrar da vida tanto quanto puderes. Também estas tentações parecem irresistíveis. O Pai Nosso, como um todo, e especialmente este pedido, quer dizer-nos: só quando tu perdeste Deus é que te perdeste a ti mesmo. Então não és mais do que um produto casual da evolução. Então é que o dragão verdadeiramente saiu vitorioso. Enquanto ele não puder arrebatar-te de Deus, tu permaneces sempre profundamente salvo, mesmo no meio de todas as desgraças que te ameaçam. Portanto, está correto quando a nova tradução nos diz: salvai-nos do mal. Desgraças podem ser necessárias para a nossa purificação, mas o mal a arruína. Por isso, pedimos também profundamente que a fé não nos seja arrebatada, a qual nos permite ver Deus, que nos liga a Cristo. Por isso pedimos que, por causa dos bens, não percamos o bem, para que na perda de bens não percamos o bem em Deus, para que não nos percamos, livrai-nos do mal. De novo aqui São Cipriano, bispo mártir, que teve de resistir à situação do Apocalipse, encontrou para isto magníficas formulações. Quando dizemos, livrai-nos do mal, então nada mais resta para pedir. Quando nós alcançamos a proteção pedida contra o mal, então estamos seguros e protegidos contra tudo que o demônio e o mundo possam realizar. Que medo poderia vir do mundo para aqueles cujo protetor no mundo é Deus? Essa certeza deu suporte aos mártires e permitiu-lhes estarem alegres e confiantes no mundo cheio de ameaças, e eles mesmos salvos no mais profundo de si, libertos para a verdadeira liberdade. É a mesma confiança que São Paulo formulou admiravelmente nestas palavras: se Deus está por nós, quem está contra nós? O que é que nos pode separar do amor de Cristo? Aflições ou necessidades ou perseguições, fome ou frio, perigo ou espada? Tudo isso vencemos através daquele que nos amou. Porque eu estou certo, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem poderes do alto, nem das profundidades, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Neste sentido, regressamos com este último pedido aos três primeiros. Uma vez que pedimos a libertação do poder do mal, pedimos em última instância o reino de Deus, a nossa unidade com a sua vontade, a santidade do seu nome.
Os orantes de todos os tempos entenderam este pedido de um modo ainda mais vasto. Nas aflições do mundo pediram a Deus que pusesse um termo às desgraças que devastam a humanidade e a nossa vida. Este modo muito humano de explicar o pedido foi introduzido na liturgia, em todas as liturgias, com exceção da bizantina. O último pedido do Pai Nosso é alargado numa única oração, assim formulada na antiga liturgia romana. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, passados, presentes e futuros. Pelas orações de todos os santos, concedei a paz nos nossos dias. Vinde em nossa ajuda com a vossa misericórdia, para que sejamos sempre livres dos pecados e seguros perante as tribulações. Sentimos aqui as necessidades de tempos sem paz. Sentimos o grito por uma redenção envolvente. Este embolismo com o qual nas liturgias o último pedido do Pai Nosso é reforçado, mostra a humanidade da Igreja. Sim, nós devemos pedir ao Senhor que Ele liberte o mundo, nós mesmos e os muitos homens e povos que sofrem das aflições que tornam a vida quase insuportável. Nós podemos e devemos conceber esta expansão do último pedido do Pai Nosso como exame de consciência, como apelo para colaborar para que a superpotência do mal seja quebrada. Mas para isso deve permanecer diante dos nossos olhos a autêntica ordem dos bens e a relação das desgraças com o mal. O nosso pedido não deve cair no que é secundário. Também essa explicação do Pai Nosso permanece central, que nós somos libertos do pecado, que nós reconhecemos o mal como autêntica desgraça e que o nosso olhar nunca seja desviado do Deus vivo.